Santa Congregação, paz do Senhor. Podeis sentar. Imagino que tenham passado bem de ontem para cá, não é, amados? Passaram bem ou não? Amém ou não? Esse amém está amém. Vamos reabrir a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. Uma perguntinha a vocês. Vocês têm sido abençoados com essa meditação sobre a história de Epáfras? Vocês têm sido edificados, amados? Vamos continuar nela, porque tem coisas preciosas para nós. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Eu nem vou perguntar o que eu perguntei ontem. Quantos aqui já teriam dedicado um tempo para estudar sobre a vida do Epáfras? Alguém? Mas a partir de agora já não estão mais zerados, né? Já estão meditando. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Vamos ler versículos 12 e 13. Bem forte, bem animados, até porque temos um inimigo comum, o sono. Depois do almoço, o sono é o inimigo. Capítulo 4, versículos 12 e 13. Todos lendo com muito vigor, com muita alegria. Como é que diz aí? Quantos podem dizer amém? Amém? Amados, como vimos ontem, nosso companheiro Epáfras era pastor de 3 igrejas: Colossos, Laodiceia e Hierápolis, cidades circunvizinhas, mais ou menos como é aqui Abreu Lima, Goiânia ali, Paulista ali, mais ou menos isso. E este servo de Deus, como vimos ontem, ele foi visitar o apóstolo São Paulo na prisão e não sei por quê, me parece que ele ficou preso também. Vamos conferir isso na carta de Paulo, deixa marcado aí, carta de Paulo a Filemon. Versículo de número 23. Laodiceia foi minha companheira de juventude. O pai dela, Joaquim Roberto. Carta de Paulo a Filemon, versículo de número 23. Por favor, todos leiam. Todos, por favor. 23 diz o que, amados? Não tem informação maiores sobre porque ele se tornou companheiro de prisão. Nós não temos elementos para determinar essa referência do apóstolo Paulo acerca de Epáfras. Mas voltando ao capítulo 4 da carta aos Filipenses, eu disse ontem aos irmãos que nós hoje iríamos meditar numa outra qualidade do obreiro Epáfras. Diga comigo, Epáfras, o intercessor. Confesso a vocês que a doutrina da intercessão é bíblica, é divina e é indispensável. Lamentavelmente, perdeu-se o foco e os crentes hoje não são ensinados acerca
da intercessão diante de Deus. Inclusive, já destaco que os círculos de oração, tal como nós os conhecemos hoje, eles foram criados como instrumento de intercessão junto a Deus. Não sei se tem obreiros aqui que conheceram a irmã Albertina Barreto. Ali, João, Casa Amarela. Irmã Albertina Barreto tinha uma filha chamada Zuleide, que nasceu paraplégica, sem condição nenhuma. E à época, isso no ano de 1942, por aí, um grupo de irmãs, capitaneado por ela, foram ao pastor da igreja e pediram para as quinta-feiras elas passarem o dia de oração e jejum para Jesus curar Zuleide, conhecida, na época, eu creio que os mais antigos como eu se lembram, era chamada de Ledinha. Ela não andava e falava com dificuldade e tal. Aquelas irmãs se reuniram, autorizadas pelo pastor da época, ali no Recife, na congregação de Casa Amarela, às quintas-feiras, e começaram o chamado trabalho que hoje é muito conhecido de círculo de oração. E a ideia era, como elas diziam, circular o céu com oração. Por isso, círculo de oração. Isso começou em 1942, estamos em 2024, são 82 anos do círculo de oração. Jesus não curou Ledinha, melhorou. Quem aqui é da minha época se lembra de Ledinha um pouco melhor, mas Jesus não a curou. Mas nem por isso o círculo de oração deixou de existir. Jesus não concedeu o alvo. Amados, essa visão de o obreiro, como eu e você, sermos intercessores pela igreja, pelo povo que você toma conta e dirige espiritualmente, você vai encontrar um modelo perfeito e acabado em Epáfras. O apóstolo Paulo está dizendo, eu dou meu testemunho. Versículo 12. Saúda-vos Epáfras, que é um de vós, quer dizer, um de Colossos, servo de Jesus Cristo, combatendo sempre por vós nas orações. É aqui que eu vou começar a trazer para a nossa meditação a primeira distinção entre o intercessor e aquele que não é intercessor, apenas ora. Veja, tem aquele crente que ora e tem aquele que intercede. Epáfras, pelas igrejas que ele tomava conta, as 3 igrejas, ele não apenas orava, ele combatia. Aqui está a distinção do intercessor daquele que não é em oração. Combater. Quem pode dizer amém a isto? Quando o crente se conscientiza que há um combate a ser travado, ele muitas vezes não apenas ora, porque a oração sozinha não tem a capacidade de produzir o resultado que se espera alcançar. Tem que partir agora para a intercessão. Quando o crente entra numa verdadeira guerra espiritual e guerra no mundo espiritual. Epáfras entendeu isto. Eu tenho que não apenas orar, mas vou
interceder pelo povo que está sob minha responsabilidade. Ora, amados, claro, lógico, é evidente que quem não assume essa postura de intercessor ou intercessora, evidentemente é porque não tem noção do alcance e da grandeza da guerra espiritual que travamos. Amados, tem coisa que não adianta só orar e jejuar. Tem que entrar na intercessão. Os mais antigos, como eu, devem se lembrar também, em 1968, eu tinha 16 anos de idade, quando a igreja perdeu o terreno do Templo Central ali na Avenida Cruz Cabugá. Quem se lembra disso? Alguns. O terreno era da igreja onde está construído o templo hoje. Aquele terreno foi desapropriado. A igreja perdeu o terreno. O governo militar da época, na época era o governador Nilo Coelho, governador, os militares tomando conta de tudo, simplesmente fez um decreto e desapropriou o terreno. A igreja perdeu o terreno. E agora? E agora? Meu pai era o pastor da igreja e certamente, creio, ele tinha de Deus a noção que ali naquele local iria construir a sede da igreja, que era ainda na encruzilhada. Certamente Deus mostrou para ele. E quando a igreja perdeu o terreno, como sempre nessas situações, tem aqueles crentes que emprestam suas bocas ao inimigo, dizem, não fez nada, deixou o terreno lá de qualquer maneira e não construiu, agora o governo tomou. Ora, o que fazer? Saiu o decreto, eu lembro bem disso, e as pessoas não sabiam, os que falavam, de que havia um movimento espiritual das forças malignas para que a igreja perdesse aquele terreno. Por que forças espirituais malignas? Algum tempo antes, a irmã Cine Carlson, quem conheceu Cine Carlson aqui? Quem conheceu? Alguns conheceram. Aquela serva de Deus, esposa do missionário fundador da igreja em Pernambuco, Joel Carlson. Ela estava na cidade de San Diego, lá na Califórnia, na casa de uma filha. Era um domingo de manhã. E ela disse que amanheceu o dia, a filha disse, mamãe, vamos para a escola, para a igreja, para o culto, hoje, domingo de manhã. Ela disse, não, minha filha, eu vou ficar aqui orando. Eu estou sentindo no meu coração que devo orar pelo irmão José Amaro e pela igreja em Pernambuco, lá na América. Ela disse, quando está orando, sozinha em casa, Deus falou com ela, disse, escreve, porque naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone fácil como hoje, escreve para meu servo José Amaro e cita para a meditação dele Eclesiastes, capítulo 10, versículo 4. Leiam aí, por favor. Eclesiastes 10, versículo 4. Veja o que diz Eclesiastes 10, versículo 4. Eclesiastes 10, versículo 4 diz o que? Obreiros do Senhor todos. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar. Ela pegou o papel, a caneta, escreveu, irmão Zé Amaro, estava orando pelo senhor e pela igreja de Pernambuco, e Deus mandou citar para a sua meditação Eclesiastes 10, 4. Ele pegou, leu, chamou minha mãe e disse, Alice, irmã Cine mandou esse versículo dizendo que Deus mandou
esse versículo para minha meditação e eu não entendi o que é. Vê se você entende. Leu para minha mãe disse também, eu não entendi. Ele disse, vamos aguardar. Tempos depois, ele estava em casa, depois do almoço, parou um carro oficial lá, em frente à casa pastoral, ali no Torreão. Desceram 2 homens, bateram palmo, minha mãe foi atender. Se é aqui que mora o senhor José Amaro? Se é. Nós queremos falar com ele. Quem são os senhores? Nós somos secretários do doutor Nilo Coelho, governador do estado. Pois não, meu pai veio, pois não, boa tarde, boa tarde. O senhor José Amaro, o governador, doutor Nilo Coelho, está ali aguardando na rua tal, endereço tal, porque quer falar com o senhor. Ele olhou para ele e disse, o que é que ele quer comigo? Quem conheceu meu pai sabia o estilo dele, né? Calma, o que é que ele quer comigo? Ele não disse. Ele não disse, não mandou dizer nada, não. Não falou o assunto, não. Não mandou uma carta, alguma coisa escrita dizendo o que queria falar comigo, não. Pois diga a ele que eu não vou. Diga a ele que eu não vou. O senhor não está entendendo. É o governador do estado. E diga-se passagem, governador do regime militar. Não são os governadores políticos eleitos. Ele era imposto, não tinha eleição. Não vou não. Ele não manda dizer o que ele quer, como é que eu vou sair ao encontro dele sem saber o que é? Vou não. O senhor não quer pensar não? Então eu já pensei, não vou não. Diga a ele que eu não vou. 48 horas depois, a igreja perdeu aquele terreno. Desapropriado para fins de utilidade pública. Aí, alguém disse, pastor, vamos brigar pelo valor do terreno, porque pega o dinheiro e compra em outro lugar. Ele disse, não, o terreno da igreja é aquele. O que Deus vai fazer é ali, não é em outro lugar, não. Mas, pastor, a igreja perdeu o terreno. Sim, perdeu, mas nós vamos orar e Deus vai fazer voltar o terreno. Vocês mais novos não tiveram essa oportunidade que eu tive. De como é que a igreja se juntou num trabalho de intercessão. Intercessão. Foi realmente, o céu foi circulado com orações, jejuns, os ciclos de oração, vigília. Era o assunto único da igreja. O terreno voltar para a igreja. Mas vamos brigar na justiça. Ele disse, não, não tem justiça aqui. Nós vamos vencer pela oração. Eu até tenho receio de contando isso, estou falando para um povo que não entende o que é Deus operar. Mas eu sei que vocês sabem que Deus opera, né, amado? Quando a igreja se conscientiza, quando o obreiro se conscientiza como Epáfras, que o seu ministério estava numa guerra, a única alternativa, entrar no trabalho não só da oração, intercessão, combate, guerra. A desapropriação foi em janeiro de 68 e a igreja completaria o jubileu de ouro em outubro de 68. Quando foi em fevereiro, a igreja naquele trabalho intenso, aniversário do ciclo de oração em fevereiro lá na congregação de Pacheco. Ele estava lá orando com a igreja naquele aniversário. Deus usou alguém e disse, descansa em mim e nas minhas promessas, que eu farei no tempo que te chamem em palácio e devolvam o que tomaram do meu povo. Oh, Deus é o mesmo, amado. Que Deus nesta tarde levante intercessores. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Em julho chegou o ofício convidando para ir no Palácio de Despacho, que era ali na Cruz Cabugá.
Ele foi com a diretoria da igreja, o secretário chamou e disse: pastor, o governador mandou chamar o senhor aqui para dizer que amanhã será publicado o decreto anulando a desapropriação. O terreno é da igreja e vocês podem construir o que vocês quiserem lá. Amados, o intercessor, ele se conscientiza que há uma guerra espiritual travada, onde uma oração e um jejum não resolve. Ora, Paulo advertiu-nos e adverte-nos dessa guerra. Carta dele aos Efésios, capítulo 6. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Versículo 12. 6, versículo de número 12. Paulo nos advertindo da existência dessa guerra, que é vencido não com oração e jejum apenas, mas num trabalho de intercessão, como Epáfras estabeleceu deles mesmo no ministério dele. Leiam aí, 6, versículo 12, diz o quê? Contra as hostes espirituais da maldade. O crente que não se conscientizar, o obreiro que não se conscientizar dessa guerra, vai ser tragado facilmente. Ou então fica com o ministério emperrado, travado, não vai para lugar nenhum. Epáfras entendeu isto. Não esqueçamos que as hostes espirituais da maldade, elas não envelhecem, elas não perdem o poder da maldade que elas têm. E quando resolvem atacar, não adianta você ir com forças convencionais, com estratégias humanas, e às vezes com coisinhas, é do tipo que Satanás vem com metralhadora e a gente quer vencer com um 38. Pouco. Epáfras nos dá esta lição nesta tarde. Da necessidade, certas horas, de se partir da oração para a intercessão. Agora, vejam que o próprio Pedro, irmãos, o próprio Pedro foi advertido por Jesus da ação dessas hostes espirituais da maldade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo de número 22. Por favor, amados, todos lendo o que Jesus disse a Pedro, no versículo 31. 22, versículo 31. O que é que diz aí, amados? Bem forte. Versículo 32. Veja que foi Jesus advertindo ao apóstolo Pedro: Simão, eu vou te revelar uma coisa que tu não sabes. Na esfera celestial, Satanás compareceu diante de meu pai e pediu autorização para se andar contigo, igual o ceifeiro faz com o trigo seco na peneira. Até ali Pedro dizia: Senhor, estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus disse: pode parar. Você não sabe o que está acontecendo. Senhor, ninguém te toca.
eu estou pronto, eu tenho espada, eu tenho o que precisar para te defender. Jesus, Pedro, menos, Pedro. Deixa eu te revelar, deixa eu tirar essa tua empáfia espiritual. Deixa eu te colocar no teu verdadeiro lugar. Satanás pediu ao meu pai autorização. E meu pai não negou, autorizou. Eu é que pedi por ti. Queridos obreiros e obreiras do Senhor, Jó sabia do diálogo entre Deus e Satanás na esfera celestial acerca dele? Sabia. E quando, por necessidade espiritual, Deus não usa, mas Deus se utiliza dessas forças malignas para produzir um resultado espiritual pior ainda. Você entendeu ou não o que eu disse? Deus não usa o mal, mas se utiliza. É um instrumento na mão dele. O que é que Deus se utilizou para trazer José para o Egito? José disse, vocês não fizeram mal nenhum, meus irmãos. Deus me trouxe na frente de vocês. Mas qual foi o instrumento que Deus usou? A maldade dos irmãos dele. O apóstolo Paulo, com toda a sua experiência em expulsar demônio, sim ou não? Aquele demônio que agia tipo um espeto, um espinho. Ele disse, eu vou orar. Senhor, me dá poder para tirar o Senhor disso. Segunda vez, Senhor. Terceira vez, Senhor, eu já expulsei tanto. Você expulsou tanto. Mas esse, não. Porque há uma necessidade que só eu sei ao teu respeito. Se eu tirar a ação desse maligno em ti, tu vai tomar caminho do desvio. Tu vais pensar que és mais do que és, por causa da excelência das revelações que eu te dei. Em vez de eu te dar poder para expulsar, eu vou te dar graça, porque a minha graça te basta, Paulo. Quem pode glorificar a Deus aí, amado? Então veja. Paulo diz, eu dou testemunho de como Epáfras combate por vocês diante de Deus. E eu digo hoje, para quem está me ouvindo aqui, todos vocês, eu creio que Deus está ministrando ao meu e ao seu coração, para você nesta tarde aprender que você tem que muitas vezes sair apenas daquela oração, ou Senhor, daquele jejum que você vai para partir para a intercessão. E essa intercessão espiritual tem um peso grande no mundo espiritual. Primeiro, Deus procura intercessores. Diga, Deus procura intercessores. Abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. Ezequiel, capítulo 22, versículo 30. O que é que diz aí o santo versículo, santos obreiros? A figura de linguagem que Deus usa aí para revelar o seu interesse por intercessores é linda. Havia uma rachadura no muro e Deus disse, eu procurei um homem que estivesse aonde? Para quê? Para quê? Para que eu não destruísse a cidade, mas não encontrei nenhum. Deus se decepcionou,
frustrou-se porque procurou um intercessor que intercedesse por aquela cidade de Jerusalém, e disse Deus: não encontrei nenhum. Ora, amados, diga comigo, Deus tem interesse na intercessão. Ora, você vê que na Bíblia Sagrada tem vários, mas vários exemplos de intercessores e de intercessão. Vamos ver algumas situações que você conhece, mas eu vou só destacar. Por exemplo, abra sua Bíblia lá no livro de Deuteronômio. Vamos ver o exemplo de... Aliás, antes de ver o exemplo de Moisés, vamos ver o de Abraão. Abraão, o patriarca, como intercessor. Lá no livro de Gênesis, não é? Capítulo 19, vamos aprender as leis e o perfil de um intercessor diante de Deus. Gênesis 19... Digo 18, né? 18 de Gênesis. Vamos ver o que dizem os versículos 22 ao 25. 22, 23, 24, 25. Bem forte, bem rápido por causa do tempo. E... Veja os irmãos que Deus estava enviando mensageiros dele para destruir Sodoma e Deus conhecia Abraão. Deus tinha negócio com Abraão e Abraão com Deus. E me chama a atenção, amados, a razão de Deus ter enviado aqueles mensageiros para Abraão. Capítulo 19, leiam, por favor, 18, digo, versículos 17 e 18. 17 e 18. Vamos lá. Você descobre aqui a primeira característica de um intercessor diante de Deus. Qual é ela? O compromisso de Deus com o intercessor e o intercessor por Deus. Deus ia mandar destruir Sodoma e Gomorra, mas Deus disse: eu não posso ocultar isso de meu servo Abraão. Eu tenho que falar com ele, eu tenho que dizer para ele. O intercessor não é desconhecido de Deus, ele tem conhecimento, Deus conhece ele. A intercessão do intercessor diante de Deus é um pedido de quem é conhecido de Deus. E o conhecimento não se dá apenas por um oi, Deus. Oi. Oi. Estou aqui, Deus. Abençoa o Senhor, tal. Amém. Glória a Deus, tal. Tem intimidade. A intercessão, quando chega diante de Deus, Deus diz: eu conheço de onde está vindo. Oh, eu conheço. não posso ocultar de Abraão o que eu vou fazer. Não posso.
a nossa intimidade, a nossa relação, a nossa identificação, o nosso negócio, eu, Abraão, Abraão e eu, me impede de eu agir sem dizer a Abraão o que eu vou fazer. Por outro lado, quem intercede sabe a quem está intercedendo. Abraão disse, Senhor, decidiste fazer o que tu vais fazer em Sodoma e Gomorra. Mas deixa eu te perguntar, Deus. Ó, eu vou só te perguntar. Eu te conheço. Eu sei que tu não cometes injustiça. Aleluia. Aleluia. Eu sei tu quem és. Eu tenho intimidade contigo. Eu sei, Deus, quem tu és. E porque eu sei quem tu és, eu vou te perguntar. Confiando na tua justiça, confiando na tua retidão. Se lá tiver 50 justos, tu destrói tudo junto? Não. Aleluia. 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 É questão de intercessor conhecer a Deus e Deus conhecer o intercessor. É questão de identidade, de intimidade, de amizade, de confiança. Talvez esteja faltando para você entrar nesse campo da intercessão em favor daquele problema. Aquela guerra que você está travando espiritual, você diz, mas eu já orei, já jejuei. Vai mais. Agora é intercessão. Agora, oh, aleluia, 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 aleluia. Deus está falando nesta tarde aqui. Deus está falando. Deus está falando, eu tenho certeza, tenho convicção. Você que perguntava por que Deus, receba a resposta. Saia da oração e vá para a intercessão. Vá para a intercessão agora. Vá para a intercessão. Veja que Abraão é a outra característica do verdadeiro intercessor. Abraão estava muito bem, estava ou não estava? Abençoado, próspero. Estava na sua casa, família abençoada. Mas Abraão entrou na presença de Deus para interceder por quem? Por quem? Por quem? E o que é que Ló fez com Abraão? O que é que Ló fez com seu titio? O que foi? Ló, você escolha. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Aí diz a Bíblia que Ló levantou e viu toda a campina, o quê? Se é para lá, titio, que eu vou. Vá. E o que é que sobrou para Abraão? Deserto. O intercessor, ele tem que comparecer diante de Deus só com o desejo de interceder. Não importa nada mais. Eu estou aqui diante de Deus para interceder. Não importa o que Ló fez de mim, não importa o que ele armou contra mim, mas ele está correndo perigo. Mas quem vai entrar diante de Deus agora sou eu. Senhor, oh, aleluia. Agora vamos para a experiência de Moisés. Deuteronômio. Oh, aleluia. Deuteronômio
capítulo 3. Uma revelação de Moisés, servo de Deus, homem de Deus como ele era. Capítulo 3. Vamos ler os versículos 23, 24 e 25. Por favor. 3 de Deuteronômio, 23, 24 e 25. Todos leiam, por favor. Moisés confessa com todo o coração de que compareceu diante de Deus para orar por quem? Obreiros do Senhor. Ele diz aí que compareceu diante de Deus para orar por quem? Por ele mesmo. Foi ou não foi? Chegamos à margem do Jordão, temos que atravessar e Deus me disse lá atrás que eu não ia entrar. Depois de 40 anos lutando, e agora ele disse que eu não vou entrar. Eu vou orar. Justo ou não a posição de Moisés? Lutou 40 anos. Numa linguagem figurada, diz que é como se ele tivesse levado o povo nos braços. E agora era só atravessar o rio e chegar onde? Na terra? Qualquer obreiro aqui diria, eu não entrar nessa terra depois de 40 anos de trabalho? Ah, não. Isso é uma injustiça de Deus comigo. Só porque eu feri a rocha? Só por isso? Ah, não. Moisés compareceu diante de Deus, mas ele não compareceu como intercessor. Ele estava pedindo por si mesmo e por seu projeto pessoal. Vamos separar aqui. Você que às vezes leva horas e dias jejuando e orando por um problema seu e acha que Deus está muitíssimo agradado com isso. Veja o que é que Moisés revela. No versículo seguinte, o versículo de número 26. 13 e 26 de Deuteronômio. O que é que Moisés revela aí? Está vendo? Está vendo? Ele se escabelando, Senhor, é uma injustiça, Deus, 40 anos, e tu me impedes de eu entrar na terra pela qual eu lutei tanto. Senhor, revoga essa decisão, Deus. Eu quero entrar. Deus disse, basta, cale-se, não vou mudar. Você não entra. Eu acho interessante a confissão de Moisés. Deus se indignou comigo. E Deus certamente, ao se indignar, disse, Moisés, por gentileza, Moisés, te acalma, que é quieto, não vou mudar. Será que foi assim ou foi? Calado! Eu já disse não, vou continuar dizendo não. Porque Moisés estava pedindo por quem? Ninguém intercede diante de Deus por si mesmo. Intercessor é aquele que se coloca diante de Deus em favor do outro, não de si. Se você está gastando muito tempo de oração por você, esqueça, mude de atitude. Ah, vai fazer outra coisa.
Mas eu tenho jejuado tanto. Por quem? Por mim mesmo. Pode parar. Vai. Porque Moisés mesmo no capítulo 9 de Deuteronômio, capítulo 9 de Deuteronômio, versículos 18 até o 20. 18, 19 e 20. Vamos ver a diferença entre você orar por você e interceder por outro. É diferente. Diante de Deus. 18, 19 e 20. Leiam forte aí, bem forte. Vê se você capta aí. Ele orou, chorou, clamou, Senhor, deixa eu entrar. Não. Senhor, afinal, Deus, eu sou teu obreiro. Deixei tudo. Eu podia ser hoje, estar no trono do Egito, Senhor, mas abri mão de tudo. Assumir a condução do teu povo e agora tu me negas isso, Senhor? Muda. Não e não, cale-se. Não foi assim que ele confessou? Aí o mesmo Moisés disse, quando vocês fizeram aquele bezerro, eu me prostrei diante de Deus, que Deus estava extremamente irado e queria destruí-los. 40 dias da presença dele, não comi pão, não bebi água. Não é que o Senhor me ouviu e atendeu e cancelou a decisão contra vocês. Contra mim não, mas contra vocês. Intercessor. Intercessor. Estão entendendo, amados? Orando por si, Deus disse não. E pode se calar. Orando pelo povo, Deus ouviu. Você está aprendendo nesta tarde a diferença? Quando apenas se ora e quando a gente intercede, quem intercede não intercede por si, intercede por outro. É pela igreja, é pela obra, é por outro obreiro, é por outro crente. Eu conheci uma serva de Deus que eu acho que alguns aqui conheceram também, irmã Regina, do acampamento. Dirigente de seguração do acampamento. Quem conheceu a irmã Regina? Intercessora. Precisava de tudo, mas ela levava dias e dias e dias orando e jejuando, não por ela, por alguém. Epáfras, que ele intercedia pelos irmãos da onde? Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Outro exemplo para a gente partir já para o final, eu quero chamar, que talvez, tinha muitos outros, mas o tempo não permite. Vamos para Daniel, o grande intercessor Daniel. Capítulo de número 9 de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 9. O professor chegou, pastor Zé Carlos, já vou me calar. Capítulo 9. O que é que dizem versículos 1, 2 e 3?
Todos os obreiros aqui, creio que sabem qual era a situação de Daniel no reino. Confortável ou não? Confortável ou não? Tinha prestígio, tinha tudo. Não lhe faltava nada. Como Neemias também, se tivéssemos tempos, iria analisar o exemplo de intercessor de Neemias. Daniel estava muito bem na Babilônia, prestigiado, autoridade, primeiro-ministro, homem realce. Mas ele lendo, diz ele, as Escrituras, descobriu pela palavra do profeta Jeremias que os anos de escravidão seriam quantos anos? 70 anos. Findo este período, ele diz, eu dirigi o meu rosto ao Senhor para o buscar com quê? Oração, rogos, jejum, pano de saco e cinzas. Ele precisava disso, amado? Ele tinha alguma necessidade pessoal aqui? Não. É o papel do intercessor. Já mostrei, o intercessor não intercede por si. Ele intercede obrigatoriamente para ser intercessor por outros. Eu fui orar. Aí você vê que quando isso acontece na vida do intercessor, cria uma empatia entre o intercessor e o intercedido. Capítulo 9, por favor. Vejam o que diz o versículo de número 5. 5, por favor. 9, versículo 5 de Daniel, diz o quê? Mas quem tinha pecado era o povo. Daniel se excluiu? Pecamos. Eu não vou me excluir, não vou me sentir mais santo do que por quem eu oro. Eu não quero saber por que eles estão passando. Eu só quero dizer, Deus, pecamos. Cometemos iniquidade. Eu estou no meio. Mas, Daniel, você, não quero saber. Eu estou intercedendo. O intercessor chama para si a situação pelo qual ele ora pelo intercedido. Há uma comunhão emocional e espiritual entre quem intercede e o intercedido. Está entendendo ou não, amado? Sim ou não? Agora, quando o crente toma essa atitude diante de Deus, ele cria também uma situação de, vou chamar de prestígio espiritual diante de Deus. Como eu disse, o intercessor, a oração do intercessor diante de Deus é a oração de quem Deus conhece. Vejam o que aconteceu no capítulo 9 de Daniel, versículo de número 23. 23. 9 e 23. O que é que diz aí 9 e 23 de Daniel? Olha o status de Daniel diante de Deus. O anjo veio e disse, olha, eu vim com a resposta, porque eu quero te revelar uma coisa, Daniel. Tu és muito amado. Deus te ama muito, Daniel. Oh, aleluia. Se você não sabia, querido, se você passar a assumir a posição de um intercessor, seu status espiritual diante de Deus muda. Daniel, tu és muito amado. Agora,
O problema é de que quem intercede tem que se preparar para a resposta de Deus. E isso ajuda o intercessor na sua intercessão. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Jeremias, capítulo 15, versículo 1. Jeremias, coitado, derramando lágrimas, se lastimando, clamando a Deus pelo seu povo. Veja o que é que Deus diz a Jeremias 15, versículo 1. O que é que diz? Senhor, meu povo, Senhor Deus, estou ouvindo a sua intercessão, estou ouvindo todo o seu trabalho. Agora, deixa eu te revelar uma coisa. Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não é Jeremias, quem? Moisés e... Você já viu como foi Moisés diante de Deus, mudou. Mas aqui Deus disse, na atual situação por quem você ora, eu estou tão irado contra o teu povo, que ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, eu não atenderia. Eu não posso crer, como intercessor que sou, de que minha oração tem poder absoluto. Lamentavelmente, muitos hoje estão perdendo completamente a noção até de perigo. A oração pode tudo. Quem disse? E a vontade de Deus fica onde? Capítulo 16 ainda de Jeremias, versículo de número 5. Uma coisa eu garanto, se você se passa por papel de intercessor, você não fica intercedendo por quem Deus vai lhe dizer, continue, ou dizer, pode parar, pode parar. 16:5, o que é que diz aí o profeta Jeremias? 16:5. Fazer o quê? Fazer o quê? Jeremias, desse povo, porque você está intercedendo a mim, eu tirei a minha paz, a minha o quê? Benignidade e a minha... Mas, Senhor... Continuar, pode continuar. Agora já estou lhe dizendo qual é a minha disponibilidade para esse povo por quem você intercede. Será que dá para você meditar nisso, amado? Quando Deus diz ao intercessor, olha, eu não vou mudar. A minha decisão é a minha decisão, porque esse povo é ímpio, é perverso, é duro. Agora, uma coisa linda para o intercessor, quando isso acontece, que ele não fica como dando murro no ar. Deus não já disse? Alô? Deus já disse, pode parar. Eu retirei dele minha misericórdia, a minha benignidade, tirei. E eu só quero dizer a alguém aqui nesta tarde que você não é mais misericordioso do que Deus. Quem intercede tem que ter essa consciência.
Vou até onde Deus disser. Continue. Se disser parou, parou. Por mais que eu ame, por mais que eu queira ver o intercedido mudar, Deus diz, pode parar. Do coração dele conheço eu. Aleluia. Aleluia. Finalmente, nesses 10 minutos finais, quando alguém assume como Epáfras, lá em Colossos, assumiu a postura de intercessor, ele se equipara diante de Deus a quem? Diga comigo, se equipara a Jesus e ao Espírito Santo. Quando um crente, especialmente um obreiro da casa do Senhor, assume a postura de intercessor diante de Deus por alguma causa, já repito, ele não está orando por si, está orando pelo outro. Ele se compara a Jesus, que diante de Deus ele é o quê? Ele é o quê? E ao Espírito Santo. Jesus intercede pelos pecadores e o Espírito Santo intercede pelos santos. Amém ou não? Amém. Vamos rapidamente, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 e eu vou terminar, que eu preciso sair agora. E eu espero que não tenha nenhum engarrafamento por aí. Romanos capítulo 8. Diga comigo, o crente, quando se apresenta diante de Deus, como intercessor, equipara-se a Jesus Cristo, o intercessor pelos pecadores, e ao Espírito Santo, intercessor dos santos. Capítulo 8 da carta aos Romanos, versículos 26 e 27. 8, 26 e 27. E com isto eu termino. O que é que dizem aí os dois santos versículos 26 e 27? Amado, olha que revelação linda. Nós não sabemos pedir o que convém. Você pode usar o português que você quiser usar. Você pode ir nos melhores dicionários de português procurar as melhores palavras para orar a Deus. Nós não sabemos pedir o que convém, ou seja, o pedido que vai casar com a vontade de Deus. Pedir o que convém, porque a vontade de Deus tem a sua conveniência. E eu estou pedindo a Deus, não é? E muitas vezes o que eu estou pedindo não combina, não se adequa, não se ajusta à vontade de Deus. Por isso que Deus disse: a minha linguagem, a minha vontade é santa, é perfeita,
E a vontade do meu filho é imperfeita porque ele é humano. Mas eu vou constituir um intercessor. O Espírito Santo. Ele é Deus. Ele conhece as profundezas da minha vontade. Ele conhece os detalhes que estão lá no meu, aleluia. O que eu tenho para o meu filho, para a minha filha, está dentro da minha soberania, da minha onisciência. Meu filho e minha filha que pede a mim, ele está pedindo dentro dos seus limites do agora. Mas a minha onisciência vai aonde ele não alcança. Está pedindo para curar porque ele não sabe o que ele espera lá na frente. E eu, por amá-lo, eu quero tirar aquela pessoa por quem ele está pedindo. Oh. Aquilo que está na profundeza de Deus, só o Espírito conhece. Você muitas vezes está, Senhor, cura, cura, cura. O Senhor dizendo, se ele soubesse. Se ela soubesse do que eu quero livrá-la ou livrá-lo no futuro. Aleluia, aleluia. Oh. Se eu deixar e fizer a vontade dele ou dela, ela vai ou ele derramar lágrimas de vergonha quando eu quero poupá-lo dessas lágrimas. Porque quando Deus age, muitas vezes é melhor derramar lágrimas de saudade do que de vergonha. Ouça Deus falar para você agora. Amoda-te à vontade de teu Pai. Ele sempre sabe. Oh, aleluia. Ele sempre sabe o que tu não sabes. Poder não lhe falta de fazer o que tu estás pedindo. Mas ele não faz porque ele sabe, porque não deve fazer. Amolda-te à vontade dele. Glorifica a ele. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Fique em pé, por favor, obreiros e obreiras. Aleluia. 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 O Senhor está buscando intercessores. A obra do Senhor precisa de intercessores. Nublicante névia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Pai celestial, Pai de amor. Glorificado seja o teu nome para sempre. Te agradecemos, Deus, pela ministração do teu Espírito nesta tarde aos nossos corações. Continue falando, continue ministrando, Senhor. Revela-te mais profundamente. Levanta intercessores e intercessoras. Oh, como teu servo Epáfras se viu de exemplo e serve para nós nesta tarde.
Te agradecemos por tudo, Deus, para a glória, para a honra e para o louvor de Jesus. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.